Malta, eu vou ver este canal outra vez, mano. Eu vou só ver hoje, só por causa que eu tenho de ter de novo esta bosta. Oi, pessoal, meu nome é Kimberly e é 5... O quê? O quê? O teu nome é o quê? Oi, pessoal, meu nome é Kimberly e é Kimberly, what the fuck? Nome de... Foda-se. 5 anos, minha vida mudou para sempre depois que meu crush me tocou. Eu tinha 13 anos e achava que tinha tudo. Eu tinha melhores amigas, ia bem na escola e parecia que meu crush super gostoso estava me notando. É para, muito também da conversa para estar com pessoas com menos de 18 anos, já esta porra! Mas um baile da escola destruiu minha vida perfeita. Eu estava dançando, me divertindo e, de repente, uma música romântica começou a tocar. Meu crush, Mateu, veio até mim e me chamou para dançar. Pô, mas um Ai, gajo foi é português. mágico. Ele estava me segurando com força quando eu senti uma sensação de ardor. Eu vi o rosto dele ficar branco como um fantasma. Ele estava com nojo. Os olhos dele estavam apavorados. Depois de alguns segundos, todo mundo se virou e se assustou ao me ver. Algumas garotas até riram e disseram: Eca, o que está acontecendo? Eu não estava entendendo nada. Mateu me soltou e recuou. Então eu olhei para as minhas mãos e ombros. Foi terrível. Que nojo! Tudo que ele tocou em mim estava começando a inchar. Que Eu nojo! corri pela multidão, tropeçando nos balões. Eu não conseguia ver nada por causa das minhas lágrimas que corriam pelo meu rosto e corri o mais rápido que eu podia. Eu estava com vergonha, ouvindo risadas atrás de mim. Ai, a noite toda foi um inferno. Com o tempo, minha pele ficou cada vez mais sensível. Eu fiquei com tanto medo. Toda vez que me abraçavam, se fosse só um pouquinho apertado, minha pele começava a inchar e eu precisava ir para casa. E comecei a perder os meus amigos. Todos na escola se lembravam daquela noite tosca e ficavam longe de mim. Eu fiquei com medo de tudo. Com medo de sair, com medo de ficar na natureza ou em espaços lotados. Minha mãe era muito religiosa e me dizia que era um castigo de Deus por usar roupas curtas. Mas meu pai viu meu sofrimento e decidiu que precisávamos ir em um médico. Graças a Deus, ele me levou para ver um médico e me lembro de ficar ansiosa, sentada na cadeira esperando que me chamassem e pensando em diversas teorias. Ai, será que era mortal? Mas eu não estava preparada para a resposta. O médico fez um exame completo e me falou que era dermatografia, uma doença de pele que 5% da população tem. Caralho! Então tipo, isso é uma doença do caralho mais rara do mundo. Caralho, mano. É porra. Não tem explicação da causa e não tem cura. Para algumas pessoas, ela some depois de alguns anos ou décadas, mas ninguém sabe como. Parecia uma maldição. Por um tempo, eu realmente acreditei que poderia até ser Deus me castigando. Ele me receitou uns remédios, mas eles não estavam funcionando direito. Eu só me sentia tonta toda santa hora. Algumas noites eu não conseguia nem dormir, eu tinha que tirar todas as minhas roupas porque elas coçavam e eu não conseguia aguentar. Ai, durante a aula eu coçava meus olhos e eles imediatamente inchavam e eu mal conseguia ver. Eu tive que começar a usar roupas largas, já que qualquer tecido mais apertado iria piorar minha situação. E tive que doar a minha gata porque os arranhões dela me machucavam muito. Eu ficava deitada, me sentindo horrível. Nunca vou ter um namorado porque o toque dele vai me machucar. Parecia que minha vida estava acabando. Mas aí conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Eu tinha 18 anos e era bem estranha socialmente. Eu ficava sozinha o tempo todo, lendo alguma coisa em algum lugar confortável. E um dia qualquer, o Steve se aproximou. Ele perguntou se podia sentar perto de mim para ler uma coisa também. Não era nada demais, mas eu corei na hora. Tipo, ele era fofo e eu sentia muita falta de intimidade. Então, dia após dia, ele vinha para o mesmo parque e nós ficávamos lendo livros. Depois de um tempo, nós começamos a nos falar e ele me convidou para sair e eu fiquei super nervosa. Eu não queria falar para ele sobre o meu segredo. Então chegou o dia.
E eu fui em um café e encontrei ele me esperando, sorrindo. Mas eu fiquei pensando, mesmo que desse certo e mesmo que ele fosse o cara mais incrível, eu não podia tocar nele. Ai, mas aí a coisa mais estranha aconteceu. Nós estávamos bebendo chá, rindo pra caramba, nos divertindo muito, quando ele me encarou e eu vi a mão dele chegando perto da minha. Eu vi e comecei a tremer. Me senti humilhada só de pensar que ele veria minha mão ficar vermelha. Mas eu não parei ele. As pontas dos dedos dele tocaram em mim. E eu fiquei com tanto medo que eu quase gritei. Eu acho que ele viu o medo nos meus olhos. Ele me perguntou o que estava acontecendo. E eu contei. Arranhei a minha mão e mostrei para ele. Eu estava pronta para correr assim que ele visse. E ele começou a rir, tipo loucamente. Eu senti que tinha chegado no final do meu conto de fadas. Minha cara ficou vermelha de vergonha. Como eu pude pensar que alguém poderia me amar? Depois de alguns segundos, ele se acalmou. Gentilmente tocou na minha mão com a ponta dos dedos e disse: "Era isso que você tinha medo de me contar? Não é nada. Isso não muda nada." Meu coração quase saiu pela boca. Parece que eu poderia ter o meu final feliz, então. Eu fiquei tão incomodada. Não, esta história é... Ok, é bem verdade. Ui, história de terror, quer ver esta merda? É uma história que pode ser real, sim, pode haver pessoas com essa doença e pode Oi ter galera, acontecido, meu por nome é isso- Gênesis. Tu cala a boca, Gênesis, filha da pu. Essa pode sim acontecer, pode ter acontecido mesmo. Por isso, eu não vou tipo, mentira, não sei o quê, porque pode não ser e pode ser mesmo verdade. Alguns anos atrás, minha mãe acordou de um coma e decidiu me sequestrar. Foi aí que eu descobri que minha vida toda foi uma grande mentira. Calma, porra. A história começa quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Eu não me lembro de muita coisa, então a maior parte eu soube pela minha tia. Minha mãe era uma pessoa doente e confusa. Ela não ligava muito pra mim e me esquecia no shopping ou na rua. Uma vez, ela até me largou de propósito num ônibus, achando que se eu me perdesse, ela ia ficar livre de mim. Parte de Caralho. mim ficou feliz quando ela sofreu um acidente e entrou em coma. Minha tia me abrigou e me criou como se eu fosse dela. E estava tudo indo muito bem. Eu chamo minha tia pelo primeiro nome, Jen. Jen e Jen. É assim que está escrito no nosso capacho. 10 anos depois, eu me esqueci dessa história antiga. A gente não tinha contato com o outro lado da família porque a gente se bastava. Eu viajei para lugares diferentes. Conheci muitas pessoas interessantes. Tive até meu primeiro namorado, o Fê. E aí a gente chega no final do ano passado. Eu tava com 14 anos. Eu tava com o Fê no quintal de casa, na piscina, quando a Jen chegou. Branca, feito um fantasma. Ela se sentou ao meu lado, me abraçou e disse: "Recebi uma ligação do hospital. Querem desligar os aparelhos. Não podemos fazer mais nada. Tá na hora." Na verdade, eu me senti aliviada. Eu não conhecia aquela mulher horrível e pensei que aquele seria o fim dessa história. A gente até acabou fazendo um brinde à noite. Aliviadas, porque a gente tinha se livrado daquilo. Mas o passado sempre dá um jeito de te encontrar. Passou uma semana e minha tia recebeu outra ligação. Ela correu para a cozinha para atender e voltou sorrindo de orelha a orelha. Só que dessa vez parecia meio forçado. "Consegui um trabalho em outra cidade, Jen. A gente vai se mudar!" Ela gritou. Em 2 dias, a gente arrumou tudo e foi embora. A gente tinha acabado de se mudar para casa nova quando começaram a acontecer umas coisas bizarras. Olha, Toda ó, vez demônio. que eu saía para a escola, eu via uma mulher estranha sentada do outro lado da rua, numa cafeteria, tomando café e me encarando. Toda manhã, exatamente às 7h30, ela estava lá. Esta No história eu gosto. comecinho, eu até achei que ela poderia ser minha mãe. Mas a Jen disse que ela estava morta. Desligaram os aparelhos. Não tinha como ser ela. Aí, uma semana depois, meu professor de matemática apresentou uma professora nova. E aí, ela põe Essa o problema. professora entrou e era a mesma mulher da cafeteria. Ela tinha cabelo comprido e uma aparência sinistra, como se fosse Caralho. uma bruxa. E aquilo fuck? me deixava arrepiada. Ela não chegou perto de mim naquele dia, mas eu via que ela estava me observando. Na sala de aula, no refeitório,
fora da escola. What the fuck? Eu não aguentava mais. E um dia cheguei em casa e contei pra tia Jen sobre essa mulher. Ela ficou louca. Do que diabos você tá falando? E você não me contou? Ela vai te levar, ela vai te destruir. A Jen tava gritando enquanto empacotava as coisas. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Mas minha mãe morreu, né? Eu perguntei, chocada. Não, tá viva. Agora pegue o que puder e vamos embora. Ela tava falando enquanto jogava as coisas na mala. Eu peguei ela pelo braço para tentar acalmar mesmo, para fazer ela parar e me ouvir, conversar, me explicar. Mas ela estava tão agressiva que quase me bateu. Ela tá viva, tá bom, Gênesis? Ela tá viva. Recebi uma ligação e ela tá viva. Não sei como ela pôde nos encontrar. Ela estava quase chorando. Eu não estava entendendo. Se minha mãe era tão perigosa, por que a gente não chamava a polícia? Olha, por que a escola será, né, contratou mulher? ela? Foi a primeira briga de verdade que a gente teve. Eu sentei no chão e disse que não ia sair dali até ela me explicar tudo. E aí foi o caos. Gritaria, roupas voando, choro. Depois de uma hora, ela finalmente se sentou ao meu lado e a gente se abraçou. Eu sabia que ela estava de coração partido, mas ela concordou em ficar. Depois, eu descobri que tinha umas coisas muito mais loucas da família que ela não tinha me contado. E muitas coisas malucas aconteceram até tudo acabar voltando ao normal. Agora, eu tinha que viver minha vida com minha mãe espreitando das sombras. E na escola. Ela não sabia que eu sabia, então ela só manteve distância. Até que um dia, tudo isso mudou. Eu estava esperando do lado de fora da escola a tia Jen me buscar, mas ela estava atrasada. Olha, eu tentei ligar, vai ser a mas mãe ninguém buscar, não atendia e estava ficando tarde. Eu estava sentada no estacionamento, sozinha. Não tinha ninguém por perto, quando senti um tapinha no ombro. Tua porra! Posso te dar uma carona, se quiser. Eu me virei e vi minha mãe ali, olhando fundo dentro da minha alma. Eu pensei, o que ela quer comigo? Ela não queria se livrar de mim antes? Será que ela queria vingança? Ela me odeia tanto assim, a ponto de querer destruir totalmente a minha vida? Cala a Eu vou boca. gritar. Só que eu não ia dar aquela satisfação pra ela. Eu não ia perder sem lutar. Não precisa. Eu só quero te dar uma carona. Ai, Tá mano. ficando frio e já vai chover, ela disse. Tentei ligar pra Jen, mas ela parecia ocupada. Então, acabei concordando. A gente entrou no carro e não nos falamos por uns 10 minutos. Caralho, até vai dar que eu merda. percebi que a gente estava indo na direção oposta da minha casa. What the fuck? Dê a volta! Eu gritei e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Dê a volta, por favor, por favor! Para, Eu fiquei cala a boca, implorando pra foda-se. ela. Ela parecia assustada e confusa com a minha reação, mas não quis me ouvir. Não. Nós vamos dirigir na estrada por um tempo, ir pra minha casa e você vai me ouvir, Gênesis. Eita porra, A voz da minha mãe demônio. estava gelo puro. Não tinha outros carros na estrada. A gente passou pela floresta e, lá no fundo, eu sabia que eu estava sendo sequestrada. Era uma sensação muito estranha ter medo da própria mãe e desejar que ela tivesse mesmo morrido. A gente parou na floresta e ela saiu. Eu fui atrás, derrotada. A gente estava andando quietas até que eu perguntei: por que você me odeia? Tá porra. Ela ficou um tempo em silêncio. Aí ela disse: você vai fugir? E eu disse: não. A gente sentou perto de uma fogueira velha. Eu vou te contar algumas coisas que podem ser Cancelou. surpreendentes. Mas você vai ter todas as informações e vai poder decidir o que vai fazer. Tá Ela fora. começou. E a cada frase que ela dizia, eu fui ficando cada vez mais em choque. Ela começou a história do momento em que eu nasci. Meu pai era um professor em uma faculdade e dava aula para minha mãe e para minha tia. Pelo que ela me contou, minha tia era obcecada por ele. Ela perseguia ele e apareceu várias vezes na casa dele. Foi até suspensa por causa disso. Minha mãe e aquele professor se apaixonaram e começaram uma família. Minha tia ficou doida de ciúmes. Ela chegou até a tentar seduzir meu pai. Epa. Mas ele não caiu naquela. Aí um dia, ela pegou o carro da minha mãe emprestado e depois que ela o devolveu, minha mãe e meu pai sofreram um acidente.
Meu pai morreu. Foi ela e minha optou. mãe entrou em coma. Optou. E foi assim que a tia Jen ficou comigo. Minha mãe já estava ficando mais forte quando minha tia disse para os médicos desligarem os aparelhos. Mas um deles resolveu esperar um pouco, sem contar nada para ninguém. E assim minha mãe acordou e soube que eu estava viva e foi me buscar. Eu não estava acreditando no que ela estava me contando. A gente nem se conhecia e ela queria que eu acreditasse que minha vida toda era uma mentira. Eu corri de volta pro carro, chorando, entrei e disse para ela me levar para casa. Algumas pessoas querem conhecer você. Depois, eu prometo que vou te levar para casa. Depois disso, ela quebrou a promessa dela. Mas eu vou chegar nessa parte. Ok. A gente foi até uma cidadezinha estranha, bem aconchegante e simpática, e ela bateu na porta de uma casa. Um casal de idosos abriu a porta e começou a chorar e me abraçar. Na mesma hora eu entendi. Eu percebi que eles eram meus avós. E depois daquilo, eu senti do fundo do meu coração que a história que a minha mãe contou era verdade. E o que aconteceu depois foi um ponto final. Enquanto minha mãe estava tentando me trazer de volta, minha tia mostrou quem ela era de verdade. O demônio. Ela ameaçou nós duas. Jogou todas as minhas coisas no lixo e até colocou fogo numa parte. Tá bom. Agora, depois de 2 anos, minha vida mudou completamente. Eu tive que pedir uma medida protetiva para a pessoa que me criou. Minha mãe e eu ainda estamos nos conhecendo. Ela me deu muito espaço e tempo para lidar com tudo isso. E me deu liberdade para tomar minhas próprias decisões. Mas eu sempre voltei muito claro na minha cabeça que você precisa saber os 2 lados da história se quiser saber a verdade. Peraí, Você então, gostou? o que aconteceu? A tia foi presa, não foi presa? O que é que lhe aconteceu? Alguém pode me explicar? Bom, o que aconteceu? Porque é que estava a travar tantas vezes? É porque o Loop Hero já está instalado. Vamos já ver mais este. Bendita a morte, uma vez o meu namorado e minha irmã estavam a ter um caso. Oi, galera. O meu nome é Lucy e eu tenho 18 anos. O momento mais assustador da minha vida foi quando pensaram que eu estava morta. Então fizeram um funeral para mim. Só que eles não esperavam que eu fosse aparecer por lá. Eu vou contar como foi. Então, na verdade, minha vida era perfeita. Eu tinha acabado de sair da escola, tinha muitos amigos e tinha um relacionamento ótimo com os meus pais. As pessoas mais próximas de mim eram meu namorado Alex e minha irmã Erika. A gente ficava junto o tempo todo, tipo jogando videogame, se divertindo. Mas um dia, tudo mudou quando recebi uma ligação. Eu me inscrevi numa vaga de estágio e eles queriam que eu fosse fazer uma entrevista. Eu não estava esperando muito, para falar a verdade, mas uns dias depois, eles me pediram para ir para lá. O único problema era que o trabalho era a 300 quilômetros de casa, em outra cidade. Quando contei isso para todo mundo, achei que eles iam me apoiar. Só que não. Meus pais e meus amigos ficaram me dizendo que eu não ia querer morar sozinha numa cidade grande. Os piores foram meu namorado e minha irmã. O Alex e a Erika não estavam nem aí. Eles estavam agindo muito estranhos e isso me fez suspeitar. Será que estava acontecendo alguma coisa entre eles dois? Tipo, a gente estava junto sempre, mas será que eu estava louca? Achei estranho porque o meu namorado se ofereceu para me levar para a cidade, então eu aceitei e partimos para minha vida nova. Ok. A viagem foi super quieta e no meio do caminho o Alex se virou para mim e disse: "Não vai dar certo se a gente vai estar em cidades diferentes. Vamos terminar." Ai, meu Deus. O que ele disse me fez sentir enjoo. Eu disse para ele encostar, mas o Alex disse que não, porque a gente estava no meio do nada. Eu mandei ele parar o carro até que ele finalmente parou. Eu saí e quase vomitei. Depois de uns minutos, o Alex veio até mim e ficou esfregando as minhas costas, mas, de repente, a gente ouviu um carro chegando perto. Quando a gente se virou, a gente viu um cara entrando no carro. O Alex correu para tentar impedir, mas ele foi embora. Tá Por certo. que você deixou as chaves no carro? Eu tava berrando. Para começar, a culpa foi sua por ter saído do carro. A gente estava perdido Pela e primeira sozinho, vez vejo um vídeo sem desse canal celular e maldito sem tem uma dinheiro, dublagem porque boa. ficou tudo no carro. A única coisa que ficou comigo foi a mochila do Alex, que tinha algumas roupas dele. A gente tentou pegar uma carona, mas ninguém parou para ajudar. O único que passou devagar foi um caminhão de entregas. Escureceu e a gente estava no meio de uma estrada muito longe de casa. Então, a gente decidiu parar para dormir. A gente se acomodou debaixo de uma árvore para se aquecer e acabamos dormindo.
Algumas horas depois, uma chuvona me acordou. Eu estava encharcada, mas esse era o menor dos meus problemas. O Alex tinha desaparecido. Eu gritei por ele, mas ele não estava em lugar nenhum. Entrei por aquela floresta para procurar por ele, mas estava tão escuro que não tinha como. Resolvi voltar para onde a gente estava, perto da estrada, mas não consegui encontrar o caminho de volta. Eu estava me perdendo ainda Pode ser mais. o próximo jogo grátis, Eu vesti pessoal. umas roupas do Alex porque eu estava muito encharcada. E aí eu esperei amanhecer, mas mesmo assim não consegui voltar. Foi estranho, mas eu encontrei uma barraca abandonada para me abrigar e, sei lá como, tinha comida e água. Não tenho ideia de quanto tempo eu fiquei lá. Os dias e as noites pareciam uma coisa só. Todos os dias eu tentava voltar para a civilização, mas acabava em pânico e voltava para a segurança da barraca. Mas um dia eu voltei e a barraca tinha desaparecido. De repente, eu ouvi um zumbido. Segui o barulho e encontrei um lenhador cortando as árvores. Ele ficou chocado quando me viu. Você é a garota que sumiu? A polícia está procurando por você há dias. Dublagem boa, mano. Finalmente Ela eu sabe tava dublar, salva. mano. O homem me ajudou a encontrar o caminho para a estrada e aí eu soube que tinha sumido por quase 2 semanas. Já tinha passado a data de início do meu emprego novo, então eu decidi voltar para casa. Eu fiquei arrasada, mas eu estava feliz que estava viva. Eu não sabia o que tinha acontecido com o Alex, eu não sabia onde ele estava. Mas quando eu voltei para casa, minha rua estava cheia de carros. Aí eu percebi que estava todo mundo na igreja, no final da rua. Fiquei de longe para ver o que estava acontecendo. Eu tive o maior choque da minha vida. Tinha escrito memorial e embaixo tinha uma foto minha. O que raio estava acontecendo? Estás morta. Eu coloquei o capuz para ninguém me reconhecer. Vi meus pais, meus amigos, e aí eu vi o Alex chorando pra caramba. Ah, Ele estava bem e vivo, mas meu Deus, todo mundo achava que eu tinha morrido. Eu estava no meu próprio funeral. Eu fiquei ali parada no fundo da sala. De repente, a Erika foi pra frente de todo mundo e disse: "Eu e o Alex lamentamos", antes de começar coisa mais estúpida, ela me dá a chorar. Ah, vai morrer. Ah, eu vou lembrar dela porque ela morreu. a chorar. Hã? Do que ela estava falando? Um padre assumiu e fez um grande discurso sobre a minha vida. Ouvir eles falando como se eu tivesse morta foi a sensação mais esquisita do mundo. Olha um ovni. Eu estava prestes a gritar: "Eu ainda tô viva!" Mas não consegui falar. Eu estava confusa demais para qualquer coisa. Eu saí correndo do funeral e fui para a biblioteca para me esconder. Fiquei ali por horas, pensando no que eu ia fazer. Entrei no meu Facebook e minha página estava cheia de mensagens de descanso em paz. Aí eu percebi que eu tinha recebido uma mensagem do Alex de uns dias antes. Dizia: Você pode não ler isso nunca, mas eu queria pedir desculpas. A coisa do sequestro foi uma brincadeira, não era pra ter sido assim. Eu sinto sua falta. eu não entendi. Mas de repente eu me toquei que eu estava aparecendo online. Meu memorial devia ter acabado porque eu recebi uma mensagem do Alex. Como você está online? Oh. Eu entrei em pânico. É a Erika. A Lucy ainda tá logada no nosso computador. Ainda bem que o Calma, Alex... não precisa nada. Bota O atrás. memorial devia ter acabado porque me toquei que eu estava aparecendo online. Meu memorial devia ter acabado porque eu recebi uma mensagem do Alex. Como você está online? Oh. Eu entrei em pânico. É a Erika. A Lucy ainda tá logada no nosso computador. Ainda bem que o Alex acreditou. Ah, claro. Ainda vamos nos ver hoje? Meu Deus, eu sabia! Tinha alguma coisa acontecendo entre eles. Eu precisava saber o quê. Onde mesmo? Na lápide da Lucy, como a gente combinou. Sei que ela não vai se importar se a gente fizer isso lá. Eu quase vomitei. Eu sumo por 2 semanas e eles já estavam em outra? Aquilo doeu muito. Então eu fui escondida para trás da igreja, para onde parecia ser minha lápide. Ela estava novinha e dizia Lucy Evans, 2002 a 2020. Anoiteceu e eu vi 2 pessoas andando em direção ao meu túmulo. Eram o Alex e a Erika. Eles ficaram lá um tempo, depois começaram a se abraçar. Não tinha como. Eu ia dar o maior susto das vidas deles. Mas aí, ele e a Erika pegaram 2 videogames desses de mão e se sentaram.
O Alex colocou um terceiro ao lado do meu túmulo. E aí eles só começaram a jogar. Ai, meu Deus! Acabei falando antes de perceber que eles me ouviram. Os dois ficaram assustados. Quem tá aí? A Erika gritou. Saia, a gente não tá fazendo nada de errado. Não, não estão. Eu respondi, saindo do esconderijo. A cara daqueles dois foi impagável. Os queixos deles caíram no chão. A Erika gritou como se tivesse visto um fantasma. Acho que ela meio que viu. Lucy, você tá viva? O Alex gritou. Aí os dois correram para me abraçar. Eu sinto muito, foi um acidente. Parece que o Alex tinha combinado com a Erika e meus pais para me dar uma lição sobre estar sozinha. Eles montaram um sequestro falso para ver como eu reagiria a estar perdida. O Alex ainda ficou de olho em mim na floresta, mas nós dois acabamos nos perdendo. O Alex achou o caminho de volta e chamou uma equipe de busca, mas a única coisa que encontraram foram minhas roupas. Depois de 2 semanas acharam que eu tinha morrido, então organizaram um memorial para mim. Não estava acontecendo nada entre o Alex e a Erika. Eles só queriam jogar videogames comigo, como antes. Era tudo coisa da minha cabeça. Tudo isso que aconteceu comigo foi só um grande mal. Pronto. Fala galera, aqui é a na área e começamos essa segunda-feira muito bem com um novo jogo de graça por 24 horas na Epic Games e também vamos conferir alguns jogos grátis para resgate e eu estou ao vivo e assim, ter resgatado de graça